Olá, turma! O tema da nossa aula hoje é nutrientes e moléculas orgânicas. Eu quero que você reflita um pouco sobre sua relação com os alimentos, a importância dos nutrientes e conheça um pouco mais sobre a química do seu corpo. Até pouco tempo atrás, eu não sabia o que era um diário alimentar. Poucas pessoas conhecem esse termo, mas é isso mesmo que o nome diz. Quando uma pessoa registra o que ela come durante o dia, durante a semana, e ela faz um registro do que ela come, quanto ela come e o horário que ela come. Isso é importante para que ela perceba os tipos de nutrientes que ela tem se alimentado e a qualidade da sua alimentação. Eu não sei se você já ouviu falar no ditado popular que diz: "Você é o que você come". Será que essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Observe esse perfil de duas pessoas representadas na imagem. Você estaria em um lado ou em outro? Será que seria uma mistura dos dois? Pense um pouco. No horário do lanche da escola, você optaria pela opção 1 ou pela opção 2? Você sabia que os alimentos podem interferir nos sentimentos e nas emoções de uma pessoa? Pois bem, o cacau é um alimento que contribui para a liberação de um hormônio chamado endorfina, que traz a sensação de prazer e alegria. Outras condições também podem desencadear a liberação desse hormônio, como a prática de exercícios físicos. A ausência de alguns nutrientes pode desencadear sonolência, cansaço, irritação extrema, enquanto alguns alimentos trazem um poder maior de concentração para o indivíduo. Nesse sentido, nós somos sim o que nós comemos. Mas será que essa afirmativa de que você é o que você come é verdade apenas porque os alimentos podem influenciar em sentimentos e emoções? Obviamente que não. Os nutrientes que você ingere serão importantes para a construção das moléculas orgânicas do seu corpo, ou seja, a química do seu corpo. Além disso, eles vão participar do metabolismo, ou seja, das reações químicas que ocorrem dentro do seu organismo. E ainda são a fonte de energia para você desenvolver as suas atividades diárias. Eu acredito que você sabe que é mais fácil o corpo humano suportar mais dias sem comer do que sem beber. Sim, a água é a substância mais abundante no corpo humano. Geralmente, quando nós ingerimos água potável, esta deve vir com sais minerais diluídos. Esses sais minerais são fundamentais para diversas funcionalidades no nosso corpo e a água é fundamental para que as reações químicas ocorram. Mas tem um detalhe: a água e os sais minerais são moléculas inorgânicas, ou seja, podem ser encontradas fora do corpo dos organismos vivos. Já as moléculas orgânicas, elas são produzidas por organismos vivos e fazem parte da construção do seu corpo. São elas carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Nessa aula, nós vamos enfatizar carboidratos e lipídios. Os carboidratos são a principal fonte de energia dos seres vivos, ou seja, para a realização das atividades metabólicas, ele utiliza como fonte primária de energia os carboidratos. Algumas palavras sinônimas de carboidratos: glicídios, sacarídeos, açúcares são a mesma coisa. Exemplos de alimentos ricos em carboidratos que podem estar na nossa mesa: o pão, alimentos com trigo, milho, beterraba, manga. Algumas frutas são bastante ricas em carboidratos. Temos ainda a classificação deles de acordo com o número de moléculas. São monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples. Esse termo se origina do grego mono, sácaron, açúcar, ou seja, uma molécula de açúcar, que tem fórmula química geral CH2ON, sendo que N pode variar de 3 a 7.
Se N for 3, nós temos uma triose, C3H6O3. Se for 4, uma tetrose, se 5, uma pentose e se 6, uma hexose. O monossacarídeo mais conhecido é a glicose. Vamos analisar essa molécula de glicose em animação 3D. Ela é uma hexose, pois possui 6 átomos de carbono em sua molécula, e a forma que os hidrogênios e oxigênios estão distribuídos no espaço é o que caracteriza essa molécula de glicose. Pode haver outro tipo de hexose? Sim, se os átomos de hidrogênio e de oxigênio se organizarem de forma diferente, nós teremos outro tipo de hexose. Visualize aqui 3 tipos de hexoses diferentes: a glicose, a galactose e a frutose. A distribuição dos átomos de oxigênio e hidrogênio é que diferenciam essas moléculas umas das outras. Outros monossacarídeos muito importantes são as pentoses, com 5 carbonos em sua constituição. Observe aonde essas moléculas diferem entre si. Eles são fundamentais na estrutura do DNA e do RNA. Desoxirribose no DNA e ribose no RNA, pois a pentose ela faz parte da composição dos nucleotídeos. Já os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos a partir de uma ligação glicosídica. Você deve conhecer 3 tipos de disacarídeos: a maltose, que é resultante da união de 2 glicoses. Ela é bastante presente na malte, que é utilizada para a fabricação de cervejas, pães doces, entre outros alimentos. A malte é um grão ou cereal que teve sua germinação artificial controlada e interrompida. Outro disacarídeo é a sacarose, resultante da união de uma glicose e uma frutose. Ela é conhecida também como açúcar de mesa, abundante na cana-de-açúcar, beterraba e outros vegetais, enquanto a lactose é um disacarídeo resultante da união entre a H-lactose e uma glicose. Esse disacarídeo é encontrado em leites e seus derivados em abundância. Os polissacarídeos são longas cadeias de açúcares, são chamados de polímeros por possuírem muitas moléculas de açúcares unidas, muitas unidades, sendo que essas cadeias podem ser lineares ou ramificadas. Os polissacarídeos energéticos são o amido e o glicogênio, sendo que o amido é um tipo de polissacarídeo presente nos vegetais. Você pode observar na imagem, dentro de uma célula, grãos de amido. E o glicogênio é a reserva energética animal, ou seja, é um polissacarídeo de reserva presente no fígado dos animais. Há ainda os polissacarídeos estruturais, como é a celulose, presente na parede celular de células vegetais. Ela é utilizada para a produção de papel, e a quitina, que está presente no exoesqueleto de insetos e ainda na parede celular de fungos. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os lipídios. Os lipídios podem ser encontrados em diferentes fontes, animais ou vegetais, podendo desempenhar função energética e estrutural, participar da composição química de hormônios e vitaminas. Os lipídios mais populares ou mais conhecidos são gorduras e óleos, mas não há somente estes. Os triglicerídeos são exatamente representados por gorduras e óleos. Além deles, temos ceras, fosfolipídios e esteroides. Geralmente, gorduras e óleos são provenientes de diferentes origens. Gordura geralmente vem de origem animal e óleo de origem vegetal. É só você lembrar da banha de porco,
a gordura localizada no corpo humano, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Os lipídios, em geral, eles são constituídos também pelos mesmos elementos que compõem os carboidratos: carbono, hidrogênio e oxigênio. No entanto, nos lipídios, há maior quantidade de carbonos e hidrogênios. Além disso, podem estar associados com fósforo, enxofre e moléculas de nitrogênio em menor quantidade. Os óleos e as gorduras são da classe dos triglicerídeos. Isso significa que eles são constituídos por uma molécula de glicerol mais 3 ácidos graxos associados a ele, como você pode observar nessas diferentes representações. Uma outra diferença entre óleos e gorduras pode ser encontrada nos ácidos graxos. Os ácidos graxos saturados são aqueles que são constituídos por cadeias de carbono que possuem apenas ligações simples, e eles são comumente encontrados em gorduras. Os ácidos graxos insaturados estão presentes nos óleos, onde você pode visualizar ligações duplas entre os átomos de carbono. Se apresentarem apenas uma ligação dupla, são monoinsaturados. Se apresentarem mais de uma, são poliinsaturados. Outra classe de lipídios são os cerídeos. Eles são constituídos por um álcool de cadeia longa mais um ácido graxo. As ceras podem ser produzidas por abelhas, por folhas vegetais, sobre penas de aves e ainda no ouvido humano, com ação geralmente impermeabilizante, protegendo contra a introdução de água, emoliente, hidratante e podem até ter ação antimicrobiana. Os fosfolipídios são uma classe de lipídios muito importantes, porque são o principal constituinte da membrana plasmática celular. Ele é formado por um grupo orgânico, mais um grupo fosfato e mais um glicerol associados a 2 cadeias de ácidos graxos. Esse grupo orgânico, fosfato e glicerol, formam uma cabeça arredondada hidrofílica que tem afinidade pela água, e os 2 ácidos graxos formam a cauda hidrofóbica que não tem afinidade por água. Como você pode observar nesses 2 esquemas, o grupo orgânico, o grupo fosfato e o glicerol formam a cabeça do fosfolipídio e as 2 cadeias de ácidos graxos formam as suas pernas ou cauda. Os fosfolipídios são uma classe de lipídios muito importantes, porque são o principal constituinte da membrana plasmática celular. A membrana plasmática, composta de proteínas inseridas em uma bicamada de fosfolipídios. Essa bicamada de fosfolipídios é composta de um lipídio anfipático, o fosfolipídio. A cabeça dessas moléculas está na superfície da dupla camada e é hidrofílica, enquanto as caudas orientam-se para o interior da dupla camada e compõem-se de 2 cadeias hidrofóbicas oriundas das moléculas de ácidos graxos que participaram da construção da molécula de fosfolipídio. O principal tipo de esteroide é o colesterol. Ele participa da composição das membranas plasmáticas de células animais. E ele é necessário para a produção de sais biliares que atuam na emulsificação de gorduras e na produção de alguns hormônios sexuais. Fala-se em colesterol ruim e colesterol bom. O LDL é conhecido como colesterol ruim. Ele transporta para diversas partes do organismo o colesterol ingerido na dieta e pode inclusive se acumular nas artérias. O colesterol bom transporta o excesso de colesterol que existe no sangue para o fígado, onde é degradado, por isso chamado de colesterol bom. Diante de tudo que estudamos hoje, podemos afirmar com certeza que carboidratos e lipídios são fundamentais nos organismos vivos e na nossa dieta. Não somos exatamente como na imagem, os nutrientes retirados dos alimentos vão ser parte constituinte de moléculas orgânicas produzidas pelo nosso próprio corpo.
Estudem mais sobre esse assunto e respondam à atividade referente a esta aula.